O vídeo de hoje é um tantinho diferente. A gente vai falar sobre rádio, sobre comunicação, é claro, como de costume. Mas um assunto que está intimamente ligado ao rádio é o falar com as pessoas, é o interagir com as pessoas. Então, se você tiver qualquer tipo de dificuldade para interagir socialmente, obviamente você vai ter uma dificuldade para ser um radialista. E se você gosta muito de rádio, se sente atraído pelo meio, gosta dos microfones, gosta de editar, gosta de trabalhar com isso, mas tem dificuldade de lidar com o público, de lidar com autoridades, por que não? Falar, entrevistar de igual para igual uma pessoa de poder econômico, de poder político, uma pessoa famosa tem que ter essa capacidade. E muitas vezes a gente titubeia, né? Afinal de contas, radialista, como qualquer outro, é um ser humano. No vídeo de hoje vamos saber como é que faz para lidar com essas emoções, lidar com esses sentimentos que às vezes, na hora de uma entrevista, na hora de uma apresentação em público, apresentar um evento, falar para muita gente, tanto pesam na vida do comunicador. Para me ajudar a falar desses assuntos, eu trago aqui o psicólogo, que é pós-graduado com especialização em terapia do esquema, terapia cognitivo-comportamental e também é bacharel em filosofia, o Laerte Bruno. Vamos para o vídeo de hoje. Você também comenta aí, deixa o seu comentário, interage com a gente no final do vídeo, depois de consumir o conteúdo, ou no meio, ao perceber uma fala que tem a ver com você, porque a gente está aqui de olho nos comentários também, tá bom? Então, para começar a nossa conversa, você já deve ter visto muita gente dizer, você também, Laerte, que para entrar num relacionamento você precisa estar bem resolvido consigo mesmo, né? Mas para entrar numa profissão também. Você já imaginou, decidi vou ser radialista agora, eu gosto de falar e eu vou ser radialista, mas se você não tem uma autoestima legal, essa é uma profissão que não dá para você embarcar de cabeça, porque provavelmente em alguma curva dessa estrada da vida aí, no rádio, na televisão, em qualquer área afim, você vai ser escalado aí para pegar uma entrevista com uma autoridade, para conversar com alguém importante, né? E se você se acha uma pessoa com autoestima comprometida, se você se percebe inferior às pessoas, provavelmente numa situação dessa você vai ficar meio que com nervosismo a mais. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui agora há pouco é que a timidez ela é normal, até certo ponto é normal. Isso. Mas quando você tem uma ansiedade excessiva, que aí eu não sei que nome que você dá especificamente, vai ser o que? Ansiedade social, é isso? Ansiedade social. Isso já é algo que está além do limite da normalidade, né? Então, exato. Você acha que a baixa autoestima pode induzir a pessoa a ter uma ansiedade social? Será que são coisas que estão interligadas ali? O sujeito que não se aprecia, ele pode desenvolver com mais facilidade uma ansiedade social, de se relacionar com as pessoas? Então, João, primeiramente agradecer pelo convite, né? Em relação à sua pergunta a respeito da autoestima baixa, é um dos fatores, sim, que contribuem para um quadro de timidez. Não só ela, mas uma pessoa com autoestima baixa, uma pessoa com problemas com habilidades de comunicação também podem levar a um quadro de timidez. Me permite interromper, essa questão de habilidade de comunicação, quando você fala, ser decorrente de um problema de autoestima ou um problema de habilidade de comunicação que compromete na autoestima da pessoa? O que é que nasceu primeiro aí? Nesse caso, a gente pode dizer que as coisas se retroalimentam, né? A pessoa com baixa autoestima também seria uma pessoa que gira muito em torno de si mesma, preocupada ali com o que os outros pensam, com a aprovação dos outros, né? Mas essa introspecção da pessoa com a autoestima comprometida atrapalha que ela saia em direção ao outro, né? E isso talvez gere essa dificuldade de comunicação. Mas ao mesmo tempo que isso gera uma dificuldade de comunicação, quando você diz que isso se retroalimenta, ela percebe isso, as pessoas não se aproximam daquela pessoa que tem essas dificuldades, e aí isso gera insegurança, é isso? A pessoa fica presa nesse círculo vicioso. Exato. Quando a pessoa ela tem um problema de autoestima baixa, que ela não consegue ter, digamos assim, relações interpessoais de uma maneira mais espontânea, uma comunicação mais assertiva, então isso pode sim gerar o que a gente chama o que a gente pode chamar de retroalimentação, né? A autoestima baixa, ela gera dificuldades nas relações interpessoais, de um modo geral, não apenas na questão de comunicação, mas claro que, obviamente que está envolvida nisso, mas que isso vai servir de combustível também para a autoestima baixa.
O que é que uma timidez elevada pode trazer de prejuízo na vida profissional de uma pessoa? E aí, quando a gente fala de timidez elevada, estaria falando de ansiedade social, né? De algo que já passa do ponto, ou mesmo se for uma timidez dentro do normal, mas que incomoda a pessoa, como é que ela pode também tratar isso, né? Melhorar essa característica? Isso, é difícil a gente encontrar uma divisão exata do que seria a margem da timidez e a outra margem da ansiedade social, né? O que vai caracterizar de fato uma diferença entre a timidez e a ansiedade social é o grau, o nível, né? O nível do desconforto, né? O nível do desconforto emocional que aquilo ali está trazendo, e também a disfuncionalidade na vida da pessoa. Uma pessoa que ela é tímida, né? O conceito comum e corriqueiro de uma pessoa tímida não necessariamente é uma pessoa que ela vai ter problemas na área profissional, no desenvolvimento acadêmico, para apresentar um seminário. Ele pode até sentir um certo desconforto, mas não que aquilo ali vá atrapalhar, né, as suas atividades. Porém, quando essa timidez ela começa a ter um grau mais elevado, né, em que o indivíduo de fato ele começa a se incomodar e começa a atrapalhar, quando o indivíduo ele começa a evitar determinados compromissos em função desse desconforto emocional, vamos colocar como timidez, então isso já é um comportamento que a gente chama de comportamento de esquiva, né? Então isso já não é muito comum para uma simples timidez, isso já pode ser um indicativo de alguma coisa mais séria, né? Porque aí já vai entrar naquele parâmetro que eu falei, que é a disfuncionalidade. Isso já pode começar a trazer prejuízos, né? Imagine um estudante que ele começa a evitar apresentar seminários, a fazer qualquer outra atividade que envolva responder uma pergunta do professor. Isso, quando era criança, eu tinha esse negócio aí. Eu ia falar alguma coisa, sabia a resposta, a professora perguntava, o coração acelerava, vinha até a garganta e eu não falava porque eu ficava com medo. Então veja só, quando um estudante ele está numa situação em que ele precisa apresentar um seminário, né, ele precisa fazer algum oratório, ele precisa, não necessariamente um seminário, mas ele precisa fazer alguma coisa ali em frente à turma, né? E ele começa a ter esses sinais, porque existe essa diferença entre sinais e sintomas. Sinais é tudo aquilo que é percebido por terceiros, por exemplo, sudorese, tremores, voz trêmula. Quando o estudante ele se apercebe com esses sinais, ele também identifica que os outros estão percebendo. Então esses sinais que já são provocados pela ansiedade também reforçam a própria ansiedade, que reforçam os sinais, e aí o estudante fica... Tem a possibilidade da pessoa entrar num colapso numa hora dessas, travar? Não, aí em casos graves, né, pode acontecer da pessoa ter uma tontura ou um desmaio, mas aí é uma coisa já bem mais incomum. Existe, mas é mais incomum, de fato. Seja mais leve ou seja mais agressivo o sintoma, os sinais sejam, né? Como é que a pessoa faz para atenuar isso? Existe alguma técnica cientificamente comprovada que acalme na hora que a pessoa sente uma insegurança, um nervosismo assim? Então, assim, em relação a alguma técnica que seja utilizada para parar com a crise de ansiedade, geralmente a ideia seria mais atenuar aquela crise, né? Porque a crise de ansiedade ela é mais decrescente. Então é muito comum o pessoal, né, utilizar técnicas de relaxamento, respiração diafragmática, que é bem já difundido, mas o ideal para a pessoa que já vem sofrendo com isso é um acompanhamento mais profissional, algo mais psicoterapêutico. Porque, veja só, na TCC a gente trabalha muito com reestruturação cognitiva e técnicas de exposição nesse contexto da comunicação, do problema com a comunicação, do falar em público, da timidez. Então, nesse contexto, o que é que seriam isso? A reestruturação cognitiva
nada mais é do que você modificar determinados pensamentos e interpretações que você tem perante aquele estímulo, para que esses pensamentos gerem reações mais funcionais, né? Então, para a gente entender isso, é importante a gente também lembrar do chamado modelo cognitivo. O que é o modelo cognitivo? O modelo cognitivo, ele é um panorama, né? Ele foi desenvolvido por Aaron Beck, né? Um dos pais da terapia cognitiva. Então, é um modelo que ele traz o seguinte: esse panorama, ele mostra que as situações, né, os gatilhos, né, do ambiente, eles geram pensamentos, interpretações, e esses pensamentos vão gerar reações. Reações emocionais, reações fisiológicas e reações comportamentais. Então, se a gente pega esse modelo e traz para esse contexto do problema da timidez, do falar em público, a gente pode exemplificar da seguinte forma: o indivíduo que ele tem uma percepção do público, uma representação do público como algo ameaçador, algo que traz um desconforto ou uma cobrança muito acentuada, que ele tenha que ser perfeito, que ele tenha que apresentar aquilo ali da melhor maneira. Então, essa representação, essa interpretação de um público que é bastante crítico, bastante julgador, né? Se ele tem essa interpretação, é justamente essa interpretação que vai fazer com que ele tenha reações desadaptativas, disfuncionais. Então, comportamentais, ele pode ter comportamentos de esquiva, de não querer apresentar, não querer se apresentar, não querer apresentar um programa de rádio. Às vezes ele tem uma vontade de ser locutor, mas ele fica protelando, né, fica afastando isso por conta desse... Ou se limita, né? Porque, assim, me permite entrar no assunto, a profissão, ela tem vários tentáculos. Então, o cara muito que imagina eu ser locutor, eu sou locutor de musical, eu vou lá, apresento as músicas e eu me desenrolo muito bem nisso. Mas se me mandar para a rua para fazer uma ação de rua, uma ação de promoção, de publicidade, fazer um pit stop adesivaço e tal, chamar ao vivo a galera, interagir, não me escala nisso não, que eu sou locutor de estúdio. Isso vai comprometendo, vai minando, né, a carreira do cara. Ou então vai ter uma entrevista, né, vai ter uma autoridade que vem hoje, o governador vai aparecer, vai dar uma vai conceder uma entrevista na emissora e o cara ficar se esquivando da escala. Esse tipo de comportamento vai prejudicar fortemente a carreira do cidadão, né? Isso acaba limitando a expansão profissional daquela pessoa. Então, nos comportamentais a gente tem esse tipo de problema. Reações fisiológicas, né? Como a gente já havia falado, a sudorese, os tremores, né? Aquele desconforto que muitas vezes são sinais notórios. E as reações emocionais, o medo, a ansiedade. Então, o que é que isso nos diz? Que não é de fato o fenômeno público que gera essas reações, mas a interpretação que é feita pelo indivíduo em relação ao fenômeno do mundo. Percebe? Então a reestruturação cognitiva, ela vai trabalhar justamente em cima disso, né? Uma mudança cognitiva, é uma mudança de pensamentos para que essa mudança permita reações mais funcionais. Então não é necessariamente o fenômeno do mundo que está me causando um determinado sofrimento, mas a interpretação que eu estou fazendo daquele fenômeno. Isso seria o modelo cognitivo aplicado a esse contexto que a gente está conversando, que é o medo de se expor em público, de falar em público. E outra coisa que é importante também é que, aí você pode perguntar, mas o que é que causa nas pessoas esse padrão de pensamentos? Então, dentro da própria TCC, a gente tem um conceito de crenças centrais. O que são crenças centrais? Crenças centrais são pensamentos mais totalitários,
né, que a pessoa adquire ao longo da vida. Por exemplo, uma criança que viveu em um ambiente em que aquela família não valorizava tanto as suas conquistas, porém existia muita crítica quando ela falhava. Então é muito comum que uma criança que cresceu, que se desenvolveu dessa forma, lá na frente ou ainda na adolescência, ela comece a ter sentimentos de incapacidade. Percebe? Então, essas crenças centrais de que eu sou incapaz, eu não consigo, por já terem sido tão reforçadas, né, durante o desenvolvimento dessa pessoa, isso pode fazer com que essa pessoa tenha crenças centrais nesse sentido. Então, quando uma pessoa carrega uma crença de que eu sou incapaz, de que eu não consigo, de que eu não faço as coisas direito, então essa base de crenças fornece as interpretações perante determinados fenômenos. Então, aquele público que é tão somente um público de pessoas como eu, como você, para uma pessoa que pode ter crenças dessa categoria, em relação à exposição social, em relação à aprovação alheia, né, pode gerar pensamentos, chamados pensamentos automáticos, que possam trazer essas reações disfuncionais. Então a reestruturação cognitiva, ela funciona de um modo que ela vai tentar deixar esses padrões de pensamentos, modificar esses padrões de pensamentos para padrões de pensamentos mais realistas e assim modificar essas reações. As reações emocionais, reações comportamentais, reações fisiológicas de ansiedade, né, deixar isso de uma maneira mais funcional. Além de fazer uma terapia cognitivo-comportamental, essa pessoa pode adotar alguns costumes de vida, algumas práticas, se expor às situações, que a deixam incomodada, pode calejar essa pessoa ao ponto de deixar ela... Sim, com certeza. A reestruturação cognitiva, num caso como esse, num caso de ansiedade, que a gente pode colocar como ansiedade de desempenho, existe um tipo de ansiedade social que é a ansiedade social de desempenho, que é uma ansiedade que é específica de pessoas que se sentem extremamente ansiosas apenas em situações de desempenho. Numa prova, num seminário, na apresentação de um programa, alguma coisa desse tipo. Então, nesse sentido, existem as técnicas de exposição, né? Como você falou, né, será que se expor, será que ajudaria nesse processo? Então, as técnicas de exposição, elas têm... A gente pode tratar disso, né, abordar esse assunto, abordando mais 3 conceitos. Né? O conceito de esquiva, o conceito de exposição e o conceito de habituação. Né? Então, explicando brevemente. O conceito de esquiva é aquilo que a gente já falou de evitação. Quando a pessoa ela começa a evitar, né, evitar determinados gatilhos, determinadas situações, só que quando ela faz isso, o que acontece? Ela evita aquele desconforto, né, que é o que ela quer de fato evitar, aquele desconforto, só que a longo prazo o que é que acaba ocorrendo? Acaba fortalecendo a ansiedade dela. Porque se todas as vezes ela trata aquilo ali como uma ameaça, né, e não se expõe àquilo ali e se esquiva daquilo, aquilo com o passar do tempo vai fortalecer ainda mais esse estado ansioso voltado para esse tipo de situação. Na exposição já é feito um trabalho gradativo, uma exposição gradativa. Tanto é que é muito comum, né, ouvirmos professores de oratória, por exemplo, falando que, incentivando, você que tem timidez, né, procure conversar mais, procure interagir mais com as pessoas, fale com as pessoas na rua, peçam informações, justamente para gerar esse processo de dessensibilização, né, digamos assim, um destravamento aos poucos, né? Então é isso que é feito nas técnicas de exposição.
Um cuidado que se deve ter em cima disso é que se a pessoa tem uma ansiedade muito acentuada, né, então para fazer esse trabalho de exposição, o ideal é que seja um trabalho mais controlado, com acompanhamento, mas se a pessoa tem uma timidez, isso é válido. Se ela tem aquela timidez ali, que é uma timidez que causa um desconforto, mas que não está atrapalhando ela nas suas funcionalidades no dia a dia, é a timidez clássica, a timidez leve. Então é interessante fazer isso, né? É interessante fazer procurar conversar mais, procurar se expor mais, procurar, se é uma pessoa que trabalha com comunicação, né, procurar ir tentando ali aos poucos, né, vencer essas limitações que ela tem. E o terceiro ponto que eu falei que é a habituação é justamente a naturalização do hábito, né? A naturalização da exposição. Então, através desse trabalho com a exposição, a pessoa chega numa habituação. Percebe? Então, a exposição, ela é o oposto da esquiva. A esquiva agrava o problema, a exposição tem um potencial de acelerar a sua recuperação. Isso, de ir tentando... Aquela reestruturação cognitiva que você fala. A reestruturação vai ser dentro da terapia, né, efetivamente. Mas a técnica de se expor auxilia ou pode ser justamente acompanhada nessas sessões de terapia? Sim, na verdade tanto a reestruturação cognitiva quanto as técnicas de exposição, elas estão dentro do escopo da terapia. Ambas, né? Certo. Então assim, a gente está falando nesse sentido restrito da exposição, né, social e tal. Para a pessoa que tem uma timidez mais clássica, né, essa timidez mais comum, mas que também deve buscar sempre estar evoluindo, você tem alguma dica para passar? O que é que a pessoa pode fazer para melhorar essa timidez? Assim, para pessoas que têm uma timidez leve, que não atrapalha tanto, mas que quer melhorar nesse sentido, buscar técnicas de habilidades de comunicação ajuda muito, porque vai deixar o indivíduo mais seguro na hora de se comunicar. Se é uma pessoa que trabalha com comunicação envolvendo assuntos específicos, uma coisa que é sempre recomendada é dominar da melhor forma aqueles assuntos, porque isso também vai gerar mais segurança. Técnicas de relaxamento antes de iniciar, né, uma apresentação ou uma locução de rádio ou alguma coisa assim. Técnicas de mindfulness também, a chamada atenção plena, né? Quem quiser pode pesquisar sobre isso, que é bem interessante. É isso. É um assunto que gera muito conteúdo, né? Que tem muito pra gente falar. Acho que todo mundo já viu alguém que passou por uma situação de dificuldade porque ia se apresentar em público, porque ia conversar com uma autoridade ou porque estava sendo monitorado por alguém, né, alguém que hierarquicamente é superior. Há também quem tem, conheço colegas que têm dificuldade de lidar dentro de um estúdio quando o chefe está presente, né, que tem dificuldade de lidar com uma crítica. E quando você está dentro de um veículo de comunicação, seja ele a própria internet, seja o rádio, você está sempre sujeito muito a críticas, né, e às vezes aquela insegurança que a pessoa já tem ali na raiz, que nunca foi tratada, acaba agravando qualquer crítica e a pessoa não tem essa capacidade e aí falta o jogo de cintura. Então são muitas situações que geram desconforto, que muitas vezes limitam o potencial de uma pessoa, e aqui eu não estou falando só de rádio, é claro, isso está em qualquer profissão, mas quando você está dentro de um veículo que é uma vitrine, que te expõe a outras pessoas, isso talvez ganhe uma proporção ainda maior. Então vale a pena demais para você que é do meio, que se sente encaixado dentro de uma ou outra situação aqui já citada, ou de alguma outra que não tenha sido citada. Eu lembro de filmes, de situações de seriado que abordam questões do tipo de uma maneira cômica, às vezes é engraçado, no outro é engraçado, né? Mas quando é você, isso gera um sofrimento muito grande, né? Gera uma angústia muito grande. E tudo que gera sofrimento, que gera angústia e pode ser tratado, deve ser tratado, né, Bruno? Exato. O ideal é que se busque uma ajuda, né, a respeito disso, porque é como nós falamos da lógica do comportamento de esquiva, né? Quanto mais você
tenta se esquivar daquele problema de uma forma inadequada, aquele problema tende a aumentar. E olha, não só pela esquiva, há quem vá para o confronto, quem utilize a tática do se expor, mas usa de subterfúgios para isso. Há profissionais que enfrentam problemas, e aí não só no rádio, você vai ver artistas, cantores, cantoras, que utilizam drogas lícitas ou ilícitas, seja o álcool, uma dosezinha para dar uma relaxada quando vai se apresentar em público, ou coisas mais pesadas mesmo, e acabam não só estragando sua carreira, como a própria vida, né? Porque percebe que tem que se expor, mas joga o lixo para debaixo do tapete, né? Quando você começa a procurar uma ajuda, entre aspas, de uma droga, de uma coisa que vai te entorpecer, você está partindo para algo que vai agravar o problema também, mais do que a esquiva, né? Exatamente. Você não vai se livrar do problema, né? Você vai estar utilizando ali um subterfúgio de fato, e você corre o risco de entrar em um vício. E aí são dois problemas para tratar. A gente falou de subterfúgios, né, da pessoa buscar álcool, droga, seja lá o que for, e isso é muito comum, mais do que se imagina. Muitos não admitem, mas muitos fazem, e a gente vê isso no meio artístico, inclusive, né? Há cantores que se apresentam chapados mesmo, né? A expressão é essa. A gente, no passado, teve gente que foi às vias de fato por causa disso, teve overdose, enfim. E tudo isso talvez comece lá no princípio porque a pessoa não se ajudou quando ainda era algo pequeno, né? Ou quando a pessoa podia tomar uma atitude para, sei lá, conhecer mais, se conhecer melhor, conhecer o problema pelo qual talvez estivesse passando. Então, se há uma maneira da pessoa se ajudar, nem que seja no princípio, quando a coisa ainda não tomou proporções maiores, como é que a pessoa pode se perceber com o problema e se ajudar, Bruno? Autoanálise de pensamento, né? Tentar fazer uma análise acerca do público, né? Será que é isso tudo como eu estou imaginando que seja, né? Exercício de relaxamento também. E no decorrer no cotidiano da pessoa, exercícios físicos. Exercícios físicos ajudam com a ansiedade. Técnicas de mindfulness ou meditação ajudam também com a ansiedade. Não é uma coisa que você vai se reduzir só ao imediato ali, só quando você vai se expor a algo, mas é algo que você precisa ali, estar sempre ali, numa certa constância de... E quando você atinge um grau de maturidade com essas situações em que você se domina, vamos dizer que você tenha o domínio da sua mente, já não se pegue mais nessas armadilhas, tem algum perigo de retroceder? Você se resolve e precisa estar sempre colocando em prática essas técnicas, se reinventando? Ou uma vez que você trata isso, que você passa por essa reestruturação cognitiva, você se resolve? Isso varia muito, né? Podem haver recaídas, né? Em alguns tratamentos podem haver, sim, recaídas, mas como a pessoa já está familiarizada, né, num processo, né, terapêutico ali, para ela retomar aquele estado, é um estado mais assim de equilíbrio, é bem mais fácil do que uma pessoa que nunca fez algum tratamento antes. Perfeito. Então, Bruno, te agradecer pelo papo. Eu que agradeço. Quem quiser continuar esse papo, pode ser aqui nos comentários também. Geralmente quem responde os comentários no canal sou eu. Mas a rede social do Bruno está aqui, se você quiser segui-lo também, o psicólogo Laerte Bruno. Vou deixar aqui a rede social dele, os links aqui embaixo na descrição também. E te agradecer pela companhia, né, pela sua audiência até agora em mais um vídeo deste canal que fala sobre rádio, sobre comunicação e assuntos ligados ao rádio e à comunicação. E sem dúvida nenhuma, a mente, o poder da mente está intimamente ligado ao poder da comunicação. Então, mais uma vez, Bruno, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Espero outras oportunidades para a gente continuar mais nesse assunto. Inclusive, nisso, você aí pode nos ajudar. Comenta aí, ficou faltando alguma parte desse assunto que você queria? Bota aqui nos comentários que numa próxima conversa a gente traz o Bruno para falar disso. Tá bom, Bruno? Valeu, hein? Tá bom. Eu agradeço bastante a oportunidade, né? Mais uma vez, né? Qualquer convite, estou à disposição. Quem quiser me adicionar nas redes sociais também, pode ficar à vontade.